Está no ar o programa Foco. E essa semana aqui nos estúdios do programa Foco, nós vamos estar recebendo uma profissional que vai falar a respeito de constelação familiar. Ela é a consteladora Val Leite, é uma profissional sensacional. Então eu quero pedir para que você vai lá rapidinho, prepare sua pipoca, senta ali naquele lugar gostoso da sala, porque o programa Foco está no ar. Estamos de volta com o programa Foco e hoje aqui nos estúdios do canal STTV estamos recebendo a consteladora Val Leite. Val Leite, bom dia, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua visita aqui no programa Foco, seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência. Bom, antes de a gente começar o programa, como eu faço com todos os nossos entrevistados, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem que é a Val Leite. Então, eu sou uma consultora holística, eu trabalho nessa área há 30 anos, né? E com constelação familiar faz 10 anos que eu estou trabalhando, que eu estou atuando nessa área. Ah, maravilha. O que é constelação familiar? Constelação familiar é uma prática integrativa complementar que foi introduzida no SUS, Sistema Único de Saúde, né, como complemento de outras terapias, né, de tratamentos, e também ela é utilizada muito na área judiciária, né, com mediação de família. É uma prática onde você olha para o seu sistema familiar e vê quais são as repetições, bloqueios, resistências que existem no seu sistema, que estão ocultas, que influenciam na sua vida no presente. Val, você estava falando agora há pouquinho que está sendo usada na questão familiar, na questão de problemas quando o casal vai até para a justiça para, por exemplo, fazer uma separação, alguma coisa nessa área. Funciona, realmente ajuda ali o advogado, o juiz a resolver aquele problema? Então, nesse caso, nós temos alguns resultados práticos, né, que estão sendo feitos na área judiciária, que abaixa muito os processos se prolongarem, né? Então, se chega a um acordo mais facilmente, porque você muda a consciência, né, daquela situação. Então, quando você olha aquela situação e o que é oculto, né, no seu sistema e se explica o porquê daquela situação estar acontecendo, as pessoas têm uma maior tendência, né, a fecharem acordos no processo e aí acabam se resolvendo. Val, uma pergunta interessante. Quem criou a constelação familiar? É um filósofo chamado Bert Hellinger, ele é alemão. Ele, na verdade, era um padre, né? E aí ele ficou alguns anos na África, ele era missionário. E após essa experiência que ele teve, ele resolveu, né, deixar a vida religiosa e ingressar nessa área de terapias. A primeira terapia que ele começou a estudar foi a psicanálise e, entre outras, né, ele estudou muitas outras terapias e foi assim que ele criou a constelação familiar. Val, você como uma consteladora profissional, uma profissional nas terapias alternativas, quando que você aconselha se fazer a constelação familiar? Quando algo incomoda, né? Eu procuro dizer para os meus clientes que quando não está incomodando, você não precisa fazer nada. Quando algo incomoda, é porque algo, né, no seu sistema familiar ou na sua consciência começa a ser despertado. Eu costumo dizer que as pessoas que fazem, né, que são as primeiras pessoas que fazem uma constelação familiar, são as pessoas que trazem luz para o seu sistema. E muitas coisas acabam sendo esclarecidas nesse momento. Ah, maravilha. E no caso, a pessoa, quando ela te procura para fazer a constelação, como é que funciona? Ela já vai
com o coração, com a mente, o espírito aberto para receber a constelação, ou ela vai fechada e você, na hora, você observa que ela está com uma trava e você tem alguma técnica para que essa trava seja quebrada e a constelação flua normalmente? Geralmente quando a pessoa nos procura, né, ela já está predisposta a fazer a constelação e a olhar, né? Porque nós vemos que constelação é você olhar o que está oculto. Tudo que a gente não inclui, né? Tudo que a gente não olha, tudo que a gente exclui da nossa vida ou do nosso sistema familiar, ele cria força. E pelo motivo que foi excluído. Então, geralmente, a gente observa bastante em constelação familiar que a maioria dos problemas que existem, né, geralmente nas famílias, no sistema, ou até na própria vida da pessoa, é algo que não foi olhado. E, geralmente, quando as pessoas elas nos procuram, né, ela me procura, ela já está predisposta a olhar isso, porque isso está incomodando muito, então ela já tem essa predisposição. Tá? Eu geralmente não faço constelação e também, na verdade, eu fui treinada para isso, em pessoas que não querem fazer, não só constelação, mas qualquer tipo de terapia. Porque cada um tem um processo, cada um tem uma hora, né, de fazer, de tomar essa nova consciência. Mas todas que me procuram geralmente já estão predispostas, elas já estão, né, querendo tomar essa nova consciência. Maravilha, Val. É muito interessante a sua resposta. Eu acho que é uma resposta esclarecedora para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né? E ainda não conhece a respeito da constelação familiar. Quais os grupos de constelação familiar? Quais os tipos de constelação? Então, nós temos dois tipos de constelação familiar, que seria a constelação individual, né, que você pode fazer só você e o constelador, a gente utiliza bonequinhos, âncoras, e também tem a constelação em grupo, aonde tem o constelador, a pessoa que traz o tema para ser constelado e um grupo de pessoas que representam esse tema. E no caso, você falou do bonequinho, eu não entendi direito. Como é que funciona isso? Então, você, na verdade, a mesma representação que você tem nos grupos, você consegue fazer com os bonequinhos. Então, você utiliza alguns bonequinhos, né, ou alguns objetos para representar, né, o que nós precisamos, o tema da constelação. Então, é como se fosse uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, logicamente, mas eu estou tentando falar no sentido figurado. Você tem alguns bonequinhos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma constelação familiar, eu pego um bonequinho, vamos representar a mãe, vamos representar o seu pai com esse boneco. E assim vai fluindo a constelação. Ah, legal. E me fala uma coisa, Val, na questão da cinemática, do acontecimento naquele momento ali. Como que você consegue, por exemplo, que você falou que tem a constelação individual, a constelação em grupo. O grupo, até quantas pessoas você consegue fazer a constelação e como que você consegue identificar cada problema de cada um ali? Não sei se é a palavra correta o problema. Igual você falou, a gente usa um bonequinho que vai representar, por exemplo, um parente, a sua mãe. Como que você consegue visualizar cada um desses grupos? Então, na verdade, assim, quando a gente faz uma constelação em grupo ou de bonecos, no nosso treinamento, nós temos o treinamento já de fazer essa percepção, porque quando você monta uma constelação, se forma um campo chamado campo morfogenético. O inglês biólogo, ele descobriu esse campo, né, através de pesquisas que ele fez, e nesse campo, o que acontece? Nós temos uma memória genética sistêmica, que ela fica se repetindo, né, essa memória, até que algo seja olhado e um movimento de vida seja realizado. Então, o que acontece? Quando nós, consteladores, lógico que isso precisa de muito treinamento, você precisa participar de muitas constelações, precisa ser feito realmente uma formação muito específica, né, porque o constelador, ele vai sentir o campo, né? O campo que vai se formar, esse campo morfogenético que eu acabei de explicar, vai sentir o constelado e vai sentir todas as pessoas que estão participando. O número de pessoas que participa, nós não temos, pode ser quantas pessoas quiserem para participarem, né? Para assistirem a constelação. Agora, para participar, isso depende muito do tema que o cliente traz e muito o que o campo, né, passa para o seu constelador. Ah, que legal. Uma outra pergunta referente ao grupo.
as pessoas que estão ali no grupo, quem se beneficia com essa constelação? Porque às vezes, por exemplo, não sei se funciona dessa forma, está indo lá um casal e geralmente quem está sendo constelado, não sei se é essa palavra também que vocês usam, é a esposa, por exemplo, e ele foi só para acompanhar porque ela queria, ele também se beneficia? Explica melhor. Então, todos que estão assistindo a constelação naquele grupo se beneficiam. O campo, ele funciona para todas as pessoas, tá? As que estão assistindo, as que vão participar representando, a pessoa que está sendo constelada. Então, aquela história, né, aquela representação, de alguma forma, ela beneficia a todos que estão assistindo e que estão participando também. Ah, que barato, legal. Então, todo mundo consegue se beneficiar, todo mundo consegue sentir, né, naquele momento, esse trabalho que você está fazendo. Agora, me fala uma coisa, igual, por exemplo, vamos que um dono de uma empresa, um empresário, ele queira fazer na sua empresa constelação para tentar dar uma melhorada na questão dos funcionários, ele observou que não está tendo os funcionários não estão se dando muito bem ali. A constelação, ela também pode ser feita em empresas? Então, eu faço, né, constelação de empresas, mas não na empresa. Existem algumas regras em constelação, né? Regras não, são sugestões. Eu costumo dizer que são sugestões porque eu não acho que não existe, né? Porque em constelação nós não temos julgamento, não temos bom e mal e não temos certo e errado, tá? Em constelação familiar, até para que a gente possa trabalhar com o campo. O que acontece? Nas empresas, nós sugerimos, primeiro, que seja feito no local que não seja na empresa e nem com os funcionários. E segundo, que geralmente as empresas elas preferem fazer ou uma constelação individual, né, para ser uma constelação um pouco mais íntima, né, uma constelação um pouco melhor, ou se não, eles preferem fazer uma constelação oculta. Como funciona? Mesmo sendo em grupo, fora da empresa, essa constelação ela vai funcionar no sentido de só o constelado vai saber qual é o assunto, né, qual seria o tema que está sendo constelado naquele momento. Maravilha. Uma outra dúvida que a gente está conversando agora e eu acabei tendo. Constelação familiar. Você entende que é para a família. No caso, igual, por exemplo, uma família que ela tenha, por exemplo, um filho, mas esse filho não é filho legítimo, ele é adotado. Como é que funciona a constelação na questão da adoção? Então, constelação familiar, nós sempre, né, no caso da constelação, sempre os pais biológicos, né, são os pais desta criança adotada. Para uma adoção ela ter um final feliz, né, que a gente fala que para ela ser uma boa adoção, os pais adotivos sempre têm que ter gratidão, né? A gente sugere que tenha gratidão e respeito por esses pais biológicos, porque os pais biológicos foram os únicos que deram, né, a vida para essa criança. A gente vê muito, né, em alguns casos de adoções, o filho adotado, ele dura, depois de um tempo, ele não ser muito grato, né, aos pais adotivos. E isso, quando a gente vai fazer, isso são alguns casos, tá, gente? Não são todos, mas quando você abre a constelação, geralmente você vê que esses pais adotivos, eles não têm gratidão, né? Não precisa, na verdade, o que eu estou falando, não precisa ser amigo, né? Não precisa amar os pais biológicos, nada disso, mas você ter gratidão, porque foi graças a eles e graças ao fato deles abrirem mão dessa criança, foi que tiveram a oportunidade de tê-la, né, dentro de casa. E como nós somos 50% pai, 50% mãe, essa criança, ela é 50% pai, 50% mãe biológico. Então, quando você faz isso, né, na verdade, você não aceita os pais ou você julga os pais dessa criança, automaticamente a alma dela, ela se sente julgada. E aí acontecem, na maioria dos casos, né, os problemas que a criança adotada, ela se sente, né, ela acaba sendo tida, né, como ingrata, não gosta dos pais adotivos, que eles fizeram várias coisas por elas, enfim. Então, a adoção, ela tem que ser, na verdade, existem vários outros casos, mas assim, a gente tem que tomar um pouquinho, muito cuidado com essa coisa da adoção. Ah, que legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada na questão da adoção. Por exemplo,
Uma família que tem o filho adotado, mas ele já está adolescente ou até mesmo adulto, mas ele ainda não sabe, a família ainda não contou que ele é um filho adotado. E na maioria das vezes, esse filho adotado, ele que está dando o problema, ele que precisa passar por isso. Você consegue administrar essa terapia sem que ele fique sabendo que ele é adotado e mesmo ele não sabendo, existe algum problema que não possa dar certo, um bloqueio por esse fato, por esse acontecimento? Então, constelação familiar é uma coisa que me perguntam bastante. Se toda a família tem que participar. Não. A pessoa que participa da constelação familiar, geralmente eu tenho alguns casos, né? Fala assim, meu filho precisa fazer uma constelação familiar, meu marido precisa fazer uma constelação familiar, ou vice-versa, né? Minha mulher ou minha filha. Eu geralmente aconselho a pessoa que quer que a outra faça a constelação familiar. Por quê? Porque esta pessoa que teve contato com constelação, que sabe como funciona, é a mais adequada para levar essa luz para a família. Todas as pessoas que a gente representa em constelação familiar, elas automaticamente têm uma consciência, né, uma mudança de consciência, através da pessoa que está fazendo a constelação familiar. Então não precisa, né, a pessoa não precisa participar. Conforme vai passando o tempo, essa consciência vai para todo o sistema, né, da família e as coisas vão perdendo a força. Perdendo a força, que eu falo, é o que está incomodando. Então, geralmente são os bloqueios, as resistências, né, as coisas que estão ocultas, porque tudo que está oculto realmente acaba criando força no sistema. Maravilha, ficou muito bem respondida essa nossa pergunta. Val, eu recebi uma pergunta hoje de manhã de uma amiga minha pelo WhatsApp, mas eu vou fazer essa pergunta só depois dos nossos intervalos, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco com o tema constelação familiar com a consteladora Val Leite. Estamos de volta no segundo e último bloco do programa Foco, hoje com o tema Constelação Familiar. Estamos recebendo aqui nos estúdios do STTV a consteladora Val Leite e no final do primeiro bloco a Val ia responder a pergunta de uma pessoa que me mandou uma mensagem na parte da manhã no WhatsApp. Só que a gente no começo do programa a gente já entrou um pouquinho nesse assunto, mas como eu prometi que eu ia fazer a pergunta, vou fazer novamente. Val, na questão do relacionamento, a constelação tem efeito? Muito, em todas as questões, né? Quando você faz uma constelação, como você cria uma nova consciência, o que acontece? Em todos os assuntos que você vai constelar, você automaticamente começa a ter movimentos de vida diferentes. E esses movimentos de vida, eles vão tirando a força desses bloqueios, resistências, repetições que você tem na sua vida e que, na verdade, fazem parte do seu sistema familiar também. Então, isso também se prolonga, né, vai até os relacionamentos. Relacionamentos, geralmente, não é que a pessoa, né, vai mudar da água para o vinho, demora-se um tempo, né, para você criar essa consciência, para você entrar nesse novo ritmo de vida. Mas, geralmente, você já começa a perceber que você tem novas atitudes. Muito bom, legal. Constelação familiar. Toda a família tem que estar presente? Por exemplo, só a matriarca da família, a mãe, a esposa, ela quer constelar, mas como o nome diz, constelação familiar, toda a família tem que estar presente ou só ela pode fazer a constelação? Só um membro da família, só ela pode fazer a constelação se ela quiser, tá? Mas se a família quiser, né, participar, não tem problema. A única coisa que a gente sugere é que filhos não participem de constelação de pais e mães, ou de avós, ou de tios, de pessoas que vieram antes. Por quê? Geralmente nós, né, a gente observa em constelação familiar que os descendentes, né, por amor a esses antepassados e para, né, pagar a vida que a gente recebeu, a gente acaba carregando coisas. Por exemplo, você vai participar de uma constelação, você vê o sofrimento do seu pai, da sua mãe, e às vezes você pega aquilo para você, para que eles não sofram mais. E isso acarreta muitos problemas para a pessoa que faz isso. Por quê? Porque ela acaba vivendo uma vida que não é dela. E também você acaba tirando, né, essa pessoa do lugar dela.
Então, você não tem respeito, né, pelo lugar que ela ocupa no sistema familiar. Ô Val, me fala uma coisa, a gente está falando, você acabou de entrar no detalhe agora, na questão dos filhos, de estar buscando, pegando para si o problema dos pais. Realmente isso é verídico, então? Então realmente as pessoas, elas conseguem no mundo espiritual pegar os problemas das outras pessoas? Na verdade, como funciona, né? Na constelação funciona da seguinte maneira: nós fazemos tudo por amor no nosso sistema familiar, tá? Só que na constelação familiar, primeiro vem a ordem, depois vem o amor. E existem dois tipos de amor. É aquele amor que constrói, aquele amor que traz uma nova consciência, o amor maduro, e tem o amor que não é um amor maduro, que é um amor de criança, que a gente chama de amor cego. Né? Então, esse amor cego, que nós fazemos isso, né, que a gente pega, né, às vezes alguma coisa que não é nossa, até por amor, né, aos nossos antepassados, para a gente poder pagar a vida que eles nos deram, sacrifícios que eles fizeram para a gente estar aqui hoje, é muito ao contrário, né? A gente pensa que a gente fazendo isso a gente vai ajudá-los. Não, é justamente ao contrário. Nós sermos felizes, fazendo diferente, né, do que eles fizeram, não é melhor, né? A gente faz diferente, a gente melhora um pouquinho aquilo que a gente já aprendeu com eles. Isso é que faz o nosso sistema ficar feliz, isso é que faz com que todo esse sacrifício que eles tiveram, porque a gente está aqui hoje, tenha valido a pena. Ah, maravilha. A gente estava conversando lá nos bastidores e você estava falando para mim a respeito na questão de hierarquia. Dentro da família, acho que a hierarquia na questão de filho para pai e pai para filho. Explica pra gente como é que funciona isso. Bom, na constelação familiar nós temos 3 leis, tá? A hierarquia, todos que vieram antes têm precedência de quem veio depois. Então, por exemplo, nós sempre vamos ser, por mais que nós fiquemos adultos e tudo, nós sempre vamos ser menores que os nossos pais, que os nossos avós. Menor, que eu digo, pequeno, não é pequeno de pessoa, não é pequeno de fraco, tá? É pequeno porque eles vieram antes, então eles sempre vão ser maiores que nós. Mesmo que você tenha que, por exemplo, cuidar do seu pai, né, cuidar da sua mãe, porém, você sempre tem que estar no seu lugar. Eu costumo dizer que quando a gente não tem o nosso lugar na família, a gente não acha o nosso lugar na família, ou a gente não ocupa o nosso lugar na família, a gente não consegue ocupar o nosso lugar no mundo. A outra lei seria a lei do pertencimento. Nós fazemos tudo para pertencer ao nosso sistema familiar, tá? Então, tem muitas pessoas que às vezes ficam doentes, né? Todo mundo tem uma certa doença na família e aí essa pessoa, para pertencer à família, ela também fica doente, né? E esse pertencimento você pode fazer de uma forma diferente, né? Para que a sua família, para que o seu sistema tenha um desenvolvimento. Como, por exemplo, existem pessoas que ficam doentes e existem pessoas que viram médicos, cientistas, para ajudar a cuidar dessas pessoas que estão doentes. E a outra lei que eu atendo bastante com casais, né, é a lei do equilíbrio. Você não pode, né, dar nada mais do que você recebe, nem receber mais do que você dá. Eu costumo dizer que é aquela coisa, né, a mesma coisa da gente estar devendo para alguém, aí essa pessoa liga para nos cobrar. Quem dá muito e aquela pessoa que recebe muito, ela acaba se sentindo culpada, e aí ela acaba querendo, né, e tem pessoas que não têm o que dar. Então, geralmente, relacionamentos assim não duram, né? Então, eu atendo bastante casal, bastante pessoas que têm relacionamentos amorosos, todo tipo de relacionamento, tá, gente? Mas, assim, eu atendo bastante casal com esse problema, né? Nessa lei do equilíbrio. Val, pra gente terminar, uma última pergunta. Pergunta que acho que todo mundo faz. Por exemplo, a pessoa vai fazer constelação com você, faz o tratamento, faz todos os dias que você faz, só que ela fica em casa sentada esperando as coisas acontecer. Bom, agora eu fiz constelação, a Val deixou minha vida limpa, maravilhosa, e vou ficar aqui esperando as coisas acontecer. As coisas acontecem sozinha? Não. Como tudo na vida, a gente também tem que fazer o nosso movimento. A constelação, ela com certeza, é uma coisa que eu tenho certeza, ela vai trazer uma nova consciência para essa pessoa. Então, ela não tem como desver o que ela viu, né? Ela vai começar a ver as coisas de um outro modo.
mas precisa de movimento, porque senão precisa da ação também, né? A constelação ela vai trazer para você quais seriam as ações, né? Ou de repente o que pode estar bloqueando a sua ação também, né? Às vezes a pessoa está parada, está meio estagnada e a constelação mostra, né, o porquê disso está acontecendo. Mas se depois disso a pessoa ela não tiver novos movimentos, realmente a vida vai continuar como qualquer coisa que a gente faça na vida, né? Maravilha. Val, antes de terminar, telefone, Facebook, página na internet, canal no YouTube, as pessoas que realmente se identificaram, que nem você acabou de falar agora, receberam o chamado com essa sua explanação e quer fazer o curso ou até mesmo quer fazer um tratamento de constelação familiar, passa pra gente tudo. Então, eu vou deixar o meu Instagram, que é Val, VAL, underline, né, que é aquele risquinho embaixo, 8135. O telefone, meu WhatsApp é 011 97958 2391. Esses são os meus contatos. Val, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, está sendo um programa muito gostoso, são muitas as perguntas e com certeza você vai voltar de novo no programa Foco para estar respondendo novas perguntas, porque com certeza são perguntas inúmeras e a constelação, pelo que a gente observou hoje, pelo que eu observei, é muito importante na vida da gente. Para a gente finalizar, Val, eu sempre abro aqui para os visitantes, para os nossos entrevistados, fazer as considerações finais. Então, por gentileza, a câmera é sua, considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, dessa entrevista e quero convidar vocês a fazer uma constelação familiar, quem sentir o chamado, né, quem estiver disposto a olhar realmente para o seu sistema e a trazer luz para esse sistema. Eu tenho certeza que a sua consciência, você vai ter uma nova consciência, acredito muito que essa nova consciência vai trazer novos movimentos de vida, tirando a força dos bloqueios, repetições e resistências que de repente você tem na sua vida e que tem algumas explicações ocultas que você não consegue entender. Então eu faço esse convite aqui para vocês hoje e eu quero agradecer, muita gratidão para todos. Val, como você fez, gratidão por você estar aqui nos nossos estúdios, trazendo todas essas informações e esse grande conhecimento. Quero pedir para você que nos acompanha, que acompanha a programação do canal STTV, que continue acompanhando, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, clique em todos, deixe lá o seu like, deixe suas perguntas, os seus comentários lá embaixo, nos comentários abaixo do vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Mais uma vez, Val, gratidão. Outras vezes você vai estar aqui com a gente, com certeza. E eu sou Salim Tosta e este é o canal STTV, Programa Foco. Canal STTV, um programa e um canal feito para você.